Bom, vamos passar agora para a última parte do nosso curso, para a gente finalizar toda essa abordagem em relação a mecanismos de reações. E agora eu vou falar, nessa última etapa, os mecanismos de substituição em complexos quadráticos planos, né, ou complexos quadrado-planares, como muitos gostam de falar, que são aqueles que têm o número de coordenação igual a 4, né? E como eu já disse anteriormente, esses complexos, como eles são, de certa forma, né, estericamente pouco impedidos, o mecanismo que prevalece dentro dos mesmos, em relação à substituição, é o mecanismo que nós chamamos de mecanismo associativo, onde ocorre aí a coordenação de um quinto ligante e a formação de uma espécie, né, pentacoordenada, como intermediário, igual eu estou mostrando aqui. Então, você tem aqui, então, um complexo, de forma geral, né, M com 3 ligantes L monodentados, e um ligante X aqui como ligante de saída, enquanto Y é o ligante de entrada. Então, devido ao fato desse complexo ser esteticamente pouco impedido, né, ter pouco impedimento estérico, a coordenação desse quinto ligante, ela, de certa forma, é facilitada, e forma, então, essa espécie aqui pentacoordenada. Então, por isso, nós temos aqui um mecanismo que nós chamamos de associativo. E, por consequência, né, devido ao fato de estarmos falando de uma substituição, então a entrada do ligante Y e saída do ligante X. Aqui. Então, X é o ligante de saída. Desse modo, no complexo final, nós teríamos esse tipo de complexo aqui. Né? Então, em vez de X aqui, é Y. Certo? Onde, então, aconteceu a substituição. Bom, como esse aí é um mecanismo associativo, as velocidades vão depender dos reagentes iniciais, né? Dentre eles, principalmente, o ligante de entrada, como nós vimos anteriormente. Então, a velocidade, a constante de velocidade, ela vai variar. No caso, a velocidade vai variar aqui com a concentração do ligante de entrada. Então, esse aqui, igual eu mostrei em exemplos anteriores, é uma maneira extremamente conveniente, né, para nós, né, determinarmos se o mecanismo é dissociativo ou associativo. Lembrando que o mecanismo associativo vai depender do ligante de entrada, ou depender da concentração do ligante de entrada. Então, com base nisso, a gente consegue definir o tipo de mecanismo que nós vamos ter aí. Bom, os complexos quadráticos planos, né, quadrados planares, como eu gosto mais de dizer, normalmente ocorrem com centros metálicos da configuração D8, né, os casos mais comuns são platina 2, paládio 2, níquel 2 com ligantes fortes, né, e ouro 3 mais. Né. Mas esses complexos, eles são, ou de certa forma, eles têm sido bastante estudados na literatura, principalmente quando, né, envolve composto de platina. Então, todos os aspectos teóricos que foram desenvolvidos até então envolvem aí estudos com compostos à base de platina 2. Bom, tem algumas justificativas que podemos destacar em cima disso aí, né? Dentre elas são que os compostos de platina 2, né, igual a platina 2+, ela forma complexos, de certa forma, um tanto quanto mais inertes, né? Ou seja, como são mais inertes, a substituição do ligante, ela ocorre de uma maneira, né, não tão rápida assim. Desse modo, se a substituição ocorre de uma maneira mais demorada, a gente consegue acompanhar o curso dessa reação química e, de certa forma, até conseguimos identificar com dados experimentais, né, como está a coordenação, né, do intermediário, ou conseguimos aí, trilhar, ou fazer uma trilhagem um tanto quanto mais assertiva, né, pelo fato dessa reação ela ocorrer de uma maneira mais lenta quando envolve composto de platina. Então, isso aí tem sido, né, vastamente estudado na literatura devido a essas facilidades, né, de conseguir aí manipular essas reações, né, e conseguir identificar em algumas situações nos intermediários das mesmas. Bom, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né, com complexos, né, quadratiplanos, né, de platina, que não tem platina, esse ligante aqui, que é o DIEN, que é um ligante tridentado, né, isso foi bastante estudado na literatura, justamente pelo fato desse ligante tridentado, né, ele não sofrer labilização, de modo que o que vai ser substituído vai ser apenas o ligante X, como está mostrando aqui, né. E aqui eu estou mostrando o ligante X, onde X pode ser aqui o nitrato, pode ser o cloreto, o tiocianato ou o cianeto. Então, aqui nós temos uma reação de substituição, né, onde nós temos diversos tipos de ligante de saída e vai ser substituído aí por um ligante monodentado, que é esse aí, que é piridina.
Então, essa reação se processa e observou-se que, dependendo do ligante de saída que nós temos, observe o seguinte, o ligante de entrada foi mantido constante e variou-se o ligante de saída. Isso foi feito justamente para avaliar, né, se realmente, né, existe influência em relação ao tipo de ligante de saída. Se você tiver, por exemplo, diferentes ligantes de saída, você teria diferentes velocidades de reação. Isso aí é um tipo clássico, né, de estudo que tem sido feito na literatura, né? Tanto quanto avaliar, né, a influência do ligante de entrada, tanto quanto os de saída, né? Que, claro, nós já sabemos, como o mecanismo é um mecanismo dissociativo, nós sabemos que já depende do ligante de entrada. Nós vamos avaliar, nós podemos enxergar de uma outra maneira e avaliar se os diferentes ligantes já coordenados do complexo inicial, isso pode influenciar na velocidade da reação. Bom, então aqui está realizado essa reação química aqui de substituição nesse complexo planar e os diversos constantes de velocidade com base no ligante de saída. Observa-se aqui que você nota uma tendência, né, que esse ligante aqui, que é o nitrato, né, a substituição dele é muito rápida, comparado ao cloreto, tiocianato. O cianeto seria aquele, né, cuja a substituição é mais lenta. Né? E isso aí tem alguns aspectos que podem explicar isso aí. Como vocês estão vendo, né, qual desses ligantes aqui é o mais forte? O mais forte seria o cianeto, como nós sabemos. Então, isso já é um indício de que, quanto mais forte o ligante está ligado, coordenado ao centro metálico, mais difícil vai ser de substituir. Né? Desse modo, nós podemos ver aqui que a substituição em relação ao cloreto por tiocianeto, desculpa, por cianeto, né, é de quase 2.000 vezes mais lenta. Ou seja, mostrando que a força do ligante, de certa forma, do ligante de saída, deve ser levada em consideração quando a gente trabalha com, independente do mecanismo, se é dissociativo ou associativo. Eu já mostrei isso nos slides anteriores, mas eu estou enfatizando esse tipo de situação aqui. E nos complexos quadrados planares, né, a gente tem que levar em consideração, e isso foi bastante estudado em complexo platina, que ligantes, quando há retroligação, de certa forma, fortalece bastante a ligação entre metal e ligante. Né? Isso a gente já viu em outros momentos, né, que ligantes onde tem a retroligação são ligantes bem mais fortes. Né? Isso dificulta a saída do ligante. Né? Ou seja, de certa forma, além de dificultar a saída do ligante, né, de certa forma, dificulta a disponibilidade de orbitais, como está fazendo a retroligação, orbitais que vão ser envolvidos na coordenação do ligante de entrada. Então, esse aspecto a gente tem que levar em consideração também, que a retroligação, além de fortalecer a ligação metal-ligante, né, que vai dificultar a saída do ligante X, também vai envolver orbitais do centro metálico, né, nessa ligação, e vai dificultar a coordenação do ligante de entrada para formar a espécie pentacoordenada. Então, aí são dois aspectos que a gente tem que observar. Bom, de um modo geral, quando a gente fala de ligante de saída, né, de uma maneira proposital, eu coloquei isso agora, é o seguinte, tanto quando a gente trabalha com mecanismo dissociativo e mecanismo associativo, como esse caso aqui, a gente tem que observar, né, a questão do ligante de saída, né, que é aquele que vai ser substituído. De um modo geral, né, a sequência em termos de ligante de saída seria essa observada aqui. Claro, existem vários outros ligantes, mas o que nós observamos, né, que ligantes como nitrato, água, cloreto, são ótimos ligantes de saída, né, são bons grupos abandonadores, né, digamos assim. Isso aí é uma expressão que se utiliza muito lá em orgânica. É porque são ligantes, de certa forma, são ligantes mais fracos, então é muito mais fácil substituir, por exemplo, um nitrato, né, uma água, do que você substituir um ligante mais forte, como um nitro, né, que está ligado pelo nitrogênio, um cianeto ou um monóxido de carbono, que são ligantes mais fortes. Então, essa aqui seria uma sequência aqui para vocês terem em mente, em relação à força dos ligantes de saída. Então, aqui, esse aqui, que é o nitrato, tem a maior facilidade de ser abandonado, né, o melhor ligante de saída, do que depois a água, o melhor ligante de saída, depois o cloreto, e o pior grupo abandonador, o pior ligante de saída, seria aqui o cianeto, dentro desse que eu mostrei para vocês aqui. Então, isso é extremamente importante quando você estiver analisando tanto o mecanismo de substituição
dissociativo como associativo. Uma vez que você está trabalhando com troca de ligantes, né, substituição, você está trocando, por exemplo, um ligante X por um ligante Y, você tem que olhar as características desse ligante de saída também. Então, isso é extremamente relevante. Então, nesse caso aqui, quando você fala de mecanismo associativo, né, além desse aspecto ligante de saída, você também observa depois a questão do ligante de entrada, que é outro aspecto que a gente deve se levar em consideração. E da mesma maneira, né, quanto mais forte for o ligante de entrada, maior a tendência, né, de ocorrer a substituição. Então, isso aí é uma questão, né, muito fácil da gente compreender aí quando a gente está avaliando as questões da velocidade de uma reação química. Bom, de um modo geral aqui, né, nós podemos ver alguns fatores que podem afetar a labilidade dos compostos quadrado-planares, os quadrados planos, né? Como eu disse, e enfatizo novamente, o mecanismo de reação normalmente envolvido é o mecanismo associativo, o A, né? Algumas vezes também chamado de IA, o IA que seria aquele de troca associativo, né? Que é aquele onde é mais difícil nós identificarmos o tipo de intermediário, mas nesse caso aqui, o IA vai prevalecer a formação da quinta ligação, nesse caso, do que a ruptura, né? Ou seja, vai favorecer a formação da ligação entre metal Y em relação à ruptura da metal X, isso eu já mostrei para vocês anteriormente. Então, nós temos aqui, então, que quadrado planares, de certa forma, vai formar o intermediário, que é uma espécie pentacoordenada, como eu estou mostrando para vocês aqui. Alguns aspectos podem afetar a labilidade ou a inércia desses complexos. Bom, um aspecto que eu vou chamar a atenção para vocês aqui é o impedimento estérico. Bom, isso é muito fácil da gente compreender. Como que o impedimento estérico, o efeito estérico, pode afetar a velocidade de uma reação química de substituição dos compostos quadrado-planares? Da seguinte maneira, imagina que você tem aqui um exemplo, né, contendo esse complexo aqui, né, contendo platina, um clorido, um ligante L, um monodentado qualquer, e dois ligantes aqui, né, que seria um ligante fosfínio, porque trietilfosfina. E você vai fazer a substituição aqui da água pelo clorido, né? Lembrando que o clorido, né, é um ligante fraco, então, portanto, um ligante que vai ser substituído mais facilmente. Então, nessa reação de substituição aqui, claro, né, se substituir aqui vai ser sobrar mais um cloreto, que for aquele substituído, e vocês vão observar o seguinte, modificando o ligante L, como está mostrando aqui, ó, modificando esse ligante L, piridina, 2-metilpiridina e 2,6 de metilpiridina, observe que o que está modificando aqui é o piridina, depois aumenta um metil na piridina, depois 2 metis. Está aumentando o efeito estérico, né, da esquerda para a direita, como eu estou mostrando para vocês aqui. Quando você vai aumentando o efeito estérico desse ligante L aqui, olha o que vocês observam, que a constante de velocidade ela vai diminuindo. Ou seja, quando você, então, aumenta esse efeito estérico, a constante de velocidade diminui. Como está mostrando aqui para vocês. Aqui seria 1,6 de metilpiridina, que seria essa espécie aqui, ó. Observe que a presença desse metil aqui, de certa forma, vai atrapalhar ou impedir a aproximação do ligante de entrada. Se esse substituinte aqui, ou esse grupamento aqui, ou esse grupamento químico, ele vai impedir a aproximação do ligante de entrada, ele vai fazer com que a velocidade de reação, de certa forma, diminui. Porque vai ocorrer um efeito estérico que vai atrapalhar a velocidade dessa reação química. Então, aqui está um aspecto como que o efeito estérico de um ligante, né, periférico pode influenciar no mecanismo de substituição. Né? Então, de certa forma, de um modo geral, nós podemos falar o seguinte, a constante de velocidade ela diminui quando você aumenta o efeito estérico. Né? Então, isso aí é um aspecto extremamente relevante e fácil da gente compreender e também, né, visualmente, como mostrei para vocês aqui. Né? E aqui, esse exemplo aqui facilita mais ainda nos mostrar isso aqui. Né? Imagine, então, que quando você tem o ligante, né, mais impedido estericamente aqui, de certa forma, vai dificultar o quê? O ataque do ligante de entrada. Né? Então, isso aí vai diminuir ou dificultar a entrada do ligante o ligante aqui, no caso, seria a água.
Bom, além de falar dessa questão aí de efeito estéreo, vou enfatizar aqui um outro aspecto. Claro que a gente vai falar outros fatores que podem afetar a velocidade, que eu vou falar um pouco mais adiante, e vou enfatizar um pouco mais. Mas um aspecto extremamente relevante quando a gente está falando de substituição, de mecanismo de substituição, é a questão da estereoquímica. O que é estereoquímica? Estereoquímica é quando a gente analisa como estão ligados os átomos uns aos outros, né, de uma maneira espacial. Né? Você pode observar a presença de isômeros, cis e trans, né, como a gente vai nos referir aqui. Bom, mecanismo de substituição de quadrados planares, né, eu vou enfatizar aqui bastante para vocês. Quando você está fazendo as reações de substituição, a estereoquímica original ela é mantida. A única coisa que vai acontecer vai ser o ligante de saída vai abandonar o centro metálico e o ligante de entrada vai ser inserido exatamente na mesma posição. Você não vai observar nenhuma mudança em relação à estereoquímica. Por exemplo, se você tem um complexo inicial que tem uma isomeria cis, após a substituição, essa isomeria cis ela vai ser mantida. Certo? Então, a reação de substituição ela vai nos garantir, né, esse aspecto de manter a estereoquímica original. Então, esse aí é um aspecto que a gente pode, né, enfatizar. Por exemplo, aqui, como vocês estão vendo aqui, né, se você tem aqui um ligante, um complexo onde vai sofrer um ataque aqui de um ligante Y, né, e o ligante X vai ser o ligante de saída. A coordenação, então, desse ligante Y ela vai acontecer, então, nessa região aqui, como vocês estão vendo nesse desenho aqui, de modo que nesse estágio de transição aqui vai formar uma espécie, né, com número de coordenação igual a 5. Normalmente, essa geometria aqui vai ser uma geometria de bipirâmide trigonal, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, uma forma que, ó, imagina que esse aqui seja o eixo axial e aqui está o equatorial, certo? Então, vai se coordenar dessa maneira, esse ligante aqui vai sair, e esse aqui vai ocupar a mesma posição que o ligante Y, que o ligante X, que é o ligante de saída, ocupava, de modo que a estereoquímica vai permanecer a mesma. Observem aqui, o ligante de entrada, né, que foi o Y, está nessa posição do complexo, e o ligante de saída do complexo inicial estava exatamente na mesma posição. Ou seja, vocês vão observar que a posição final vai ser exatamente igual à posição inicial. Portanto, a estereoquímica ela é mantida. E para manter essa estereoquímica, igual eu estou mostrando para vocês aqui, a geometria do complexo no estado de transição ela é extremamente fundamental, como eu mostrei para vocês aqui. Né? Não sei se está muito fácil de visualizar, mas nesse caso aqui nós teríamos um complexo intermediário com a geometria trigonal planar, né? Lembrando que se você fosse fazer uma análise aqui tridimensional, né? Esses ligantes aqui, tanto de entrada quanto de saída, estaria aqui na mesma posição, né? Que nós chamamos a posição equatorial, beleza? Então, à medida que esse aqui sai, esse aqui ocupa a posição do mesmo e o complexo intermediário que tem a coordenada que antes era um trigonal bipirâmide trigonal, passa por quadrado planar. Bom, já que nós estamos falando de estereoquímica, vamos pensar em termos de complexos octaédricos. Eu não havia falado isso anteriormente, deixei de falar disso agora, né? Os complexos OH octaédricos. Como que seria a questão da estereoquímica? A estereoquímica, ela modifica? Sim ou não e por quê? Bom, a estereoquímica dos complexos octaédricos vai depender do estado ou do complexo intermediário, do estado de transição. Nós vamos ter a possibilidade de ter duas situações que vão ser mais comuns. Vai ser a situação onde vai formar uma espécie ou intermediário que é pirâmide de base quadrada, que seria esse aqui. Ou seja, o ligante clorido, o clorido foi labelizado nessa posição aqui, formou este intermediário aqui, que é uma pirâmide de base quadrada, como está representado aqui. Nesse caso aqui, quando você tem a formação de um complexo intermediário com a pirâmide de base quadrada,
O ligante de entrada, ele vai se coordenar nessa posição aqui, ó, que é exatamente a posição original onde estava o ligante clorido, como vocês podem observar aqui. Nesse caso aqui, então, quando você tem uma formação de um intermediário cuja geometria é pirâmide base quadrada, a estereoquímica ela é mantida. Ela é mantida. Por outro lado, se você tiver uma possibilidade onde há a formação de um intermediário, certo? Ou seja, ocorreu a saída do ligante clorido aqui e resultou em um intermediário com a geometria bipirâmide base trigonal, aí nós podemos ter algumas situações aqui a ser consideradas. Vamos lá. Se o ligante entrar, ele pode entrar ou nessa região aqui, ou nessa região aqui, ou nessa região aqui, que eu vou chamar aqui de 1, 2 e 3. Vamos lá. Se o ligante entrar aqui, ou, por exemplo, água, se coordenar ou entrar, observe que essas três posições aqui, como é uma pirâmide base quadrada, desculpa, é uma bipirâmide trigonal, você tem, então, trigonal, um ângulo de 120 aqui, todas essas posições aqui são iguais, certo? Ângulo de 120, todas as posições são iguais. Então, se o ligante de entrada da água se coordenar nessa posição aqui, ó, vai dar origem ao isômero cis. Observe que se coordenar essa posição aqui, vai estar adjacente a quem? Ao Z. Se está adjacente ao Z, vai dar origem a um isômero cis. Então, dessa forma, a posição 1 daria origem ao isômero cis. Então, o 1 poderia dar origem ao isômero cis. Se você for ver lá o 2, observe aqui que o 2 entraria nessa posição aqui, que estaria oposta ao ligante Z. Se estaria oposta, a coordenação na posição 2 daria origem ao isômero trans, que seria esse aqui, ó, trans. O 2 seria o trans. E, por fim, se você coordenar o ligante de entrada, que é a água, nessa posição aqui 3, observe aqui que estaria adjacente ao Z. Também daria origem a um isômero cis, que seria esse aqui, ó, isômero cis, então 3. Então, observe o seguinte, quando você tem complexos octaédricos e um intermediário a ser formado é um intermediário que apresenta geometria bipirâmide trigonal, nesse caso aqui, vai ter a possibilidade de você ter 33% de formar o isômero trans, e 67%, claro que a gente está arredondando aqui, né? De formar o isômero cis. Pode ser 33,33 ou 36, eu arredondei isso aqui. Beleza? Dessa forma, então, gente, se você observar no seu meio reacional a mistura de isômero cis e trans, isso aí pode ser uma evidência de que o intermediário formado apresenta geometria de trigonal, de bipirâmide trigonal. Se manteve a estereoquímica, você pode, né, associar isso aí à formação do intermediário, né, que teria geometria, né, de pirâmide de base quadrada. Mas, claro, durante o meio reacional, pode acontecer, dependendo da situação que você está submetendo o seu meio reacional, pode ocorrer isomerização cis e trans, e por aí vai. Então, tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Mas aqui é só uma visão geral de como que você pode aí relacionar os mecanismos de substituição com as estereoquímicas possíveis, né? Então, isso aí é bem interessante quando você vai, né, fazer esse tipo de análise. Lembrando aqui, então, 2 formou o isômero trans, aqui formou o isômero cis, e aqui formou o isômero cis, né? Dentro das possibilidades que nós tínhamos aí. Bom, vamos entrar para o outro aspecto extremamente relevante, que eu deixei para falar por último, e isso deve ser estudado com bastante cuidado e com bastante carinho, porque é extremamente relevante quando a gente fala de reações de substituição,
que é o que nós chamamos de efeito trans. Muitos de vocês já estudaram isso lá na graduação, né? O que é o efeito trans? Bom, antes de falar propriamente dito efeito trans, a gente deve se tomar muito cuidado em comparar efeito trans com influência trans. Existe uma diferença entre esses dois termos. O efeito trans ele foi introduzido em 1926 por esse pesquisador aqui, que é o Charniev, né? Não sei se a pronúncia está certa, mas foi estudado em complexos quadrados planares. Bom, apesar de ter sido estudado em complexos, ou vastamente estudado em complexos quadrados planares, a gente pode também aplicar o efeito trans e influência trans em complexos octaédricos também, né? Isso aí é muito comum a gente estudar isso, ou fazer essa análise em complexos com geometrias octaédricas. Então, lembre que não é só para complexos quadrados planares, mas, de certa forma, em complexos quadrados planares é mais fácil a gente compreender, né, o que seria o efeito trans. Bom, e influência trans? O efeito trans, gente, vamos lá, vamos definir as diferenças entre eles. Efeito trans é um efeito puramente cinético, né? Quem que diz o seguinte, o efeito trans se dá o seguinte, imagina que você tem esse detalhe aqui, ou essa representação aqui de um complexo quadrado planar, nessa perspectiva aqui. Imagina que o ligante, tem outros ligantes aqui nessa posição aqui, né? O ligante L aqui, o ligante L aqui, por exemplo. Mas eu estou interessado em observar apenas esse eixo de ligação aqui, metal, um ligante T, ou um ligante trans, ao ligante X de saída. O efeito trans vai ser o seguinte, gente, vai ser a capacidade ou habilidade que esse ligante L vai ter de deslocar o ligante X, ou qual é a capacidade que o ligante L tende a exercer de modo a facilitar a labilização do ligante X. Ou seja, qual é o efeito que o ligante L vai ter sobre a labilização do ligante X, que é o ligante de saída. Certo? Por que normalmente nós nos referimos ou observamos o ligante, o L e quem está trans a L? Porque se você pegar os orbitais atômicos, pega lá, por exemplo, o orbital DZ2, né, que seria esse aqui, ó. Né, o DZ2 aqui tem um toroide aqui, né? Esse que seria o DZ2. Né, o DZ2. Se você for observar aqui uma ligação aqui ao longo do DZ2, né? E o eixo Z aqui, e o eixo Z nessa direção aqui, você vai observar o seguinte, que esse ligante aqui, ele está exatamente trans a esse aqui. Eles compartilham o lóbulo do mesmo orbital, que no caso aqui é o DZ2. Então, ou seja, se o orbital ou esse lóbulo é do mesmo orbital, que é o DZ2, a ligação deste ligante aqui vai influenciar a distribuição de carga nesse lóbulo aqui. De certa forma, então, por isso que nós observamos o efeito trans, né, de um átomo e aquele que está, ou daquele ligante que está trans a ele. Porque eles compartilham o lóbulo do mesmo orbital, ou lóbulos do mesmo orbital. Certo? Então, por isso é extremamente importante analisar esse efeito. Bom, o efeito trans, então, gente, como eu mostrei para vocês, é um efeito cinético, com a capacidade que o ligante tem de labilizar quem está trans a ele, com a habilidade que o ligante tem de labilizar quem está trans a ele. Quando eu falo de influência trans, a influência trans a gente já tem que tomar mais cuidado, porque é um efeito termodinâmico. Como assim um efeito termodinâmico? Um efeito termodinâmico seria o seguinte, nós não estamos falando de substituição de ligante, apenas em relação ao seguinte, o efeito trans é a labilidade que um ligante tem, vamos pegar esse exemplo aqui, que o ligante tem, de enfraquecer ou alongar a ligação do ligante que está trans a ele. Ou seja, a influência trans, gente, vai ser a influência que esse ligante aqui vai ter em modificar o comprimento da ligação dessa ligação aqui entre metal e ligante, entre metal e ligante X. Ou enfraqueceu, claro, dependendo se for uma influência trans inversa, que seria reduzir. Né? A gente não vai falar nesse tipo de situação, não. Mas também é comum você ter uma influência trans inversa, que só ocorre quando você tem ligantes aqui, onde L é um NO+, né? Os ligantes nitro, de certa forma.
Bom, só para falar aqui um pouquinho, para a gente tentar observar um pouco mais, vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Vamos lá. Temos aqui esse primeiro exemplo aqui, com um ligante contendo 3 cloretos e um amônia, né? E vai acontecer a substituição aqui do cloreto por um ligante piridina. Primeira situação, o cloreto vai ser substituído e não a amônia. Por quê? Como eu mostrei anteriormente, o cloreto é um melhor ligante de saída do que a amônia. Então, por isso, o cloreto vai ser substituído. Bom, você tem possibilidade de substituir 3 cloretos. Qual deles será substituído? Aí que vem a pergunta. Por isso que é uma das grandes vantagens da gente analisar o efeito trans. Né? Qual desses cloretos serão substituídos? Aí nós temos que ver, desses ligantes aqui, qual que exerce a maior influência, o maior efeito trans. Nós vamos observar que o ligante cloreto é o melhor labilizador do que a amônia. Então, a gente está olhando aqui, quais ligantes você tem? Cloreto e amônia. Qual que é o melhor labilizador? Você vai ver que o cloreto é o melhor translabilizador. Significa que, se você for olhar aqui, esse cloreto aqui está trans-amônia. Ele vai labilizar a amônia? Não, porque a amônia é mais forte. Ele vai labilizar um cloreto, tem que sair um cloreto. Qual cloreto? Aí você vai ver. Este cloreto vai exercer um efeito trans sobre esse cloreto aqui, promovendo a substituição do mesmo. Ou no caso aqui do desenho aqui, esse cloreto vai labilizar esse cloreto aqui, de modo que a piridina vai se coordenar na posição desse cloreto, como está observado aqui. Então, esse cloreto labilizou o cloreto que anteriormente estava coordenado. Bom, com base nesse complexo aqui, vamos lá, tá vendo? Pegamos esse complexo aqui e passamos ele para cá. Vamos lá, agora em vez de ter uma amônia, você vai ter, em vez de não, substituímos aqui a amônia por uma piridina. Quem que exerce o maior efeito trans? A piridina ou o cloreto? Como a gente vai ver aqui, o cloreto é o melhor translabilizador. Então, da mesma maneira, o cloreto vai facilitar o quê? A substituição do cloreto que está trans a ele, de modo que você vai ter aqui, então, a substituição desse ligante aqui, Então, de modo que você agora vai ter amônia, que foi o ligante que entrou, que o desenho está esquisito aqui, e piridina. Certo? Bom, outro exemplo aqui que nós podemos mostrar, né? Da mesma situação aqui, como o cloreto é um ligante melhor translabilizador do que a amônia, esse cloreto vai ser labilizado devido ao efeito desse aqui e promover a ligação desse ligante aqui, que é o C2H4, como está mostrado aqui. Da mesma maneira, se você tiver, aí você vai observar o seguinte, quando você está analisando o ligante etileno, né, que é esse ligante aqui, o ligante etileno, que vai se coordenar através desses elétrons de ligação dupla aqui, ele é o melhor translabilizador que o cloreto. Se ele é o melhor translabilizador que o cloreto, se você tiver, então, esse complexo aqui, contendo platina, cloreto, cloreto, cloreto e etileno, você vai observar o seguinte, quem que vai sair? Vai sair um dos cloretos, que são ligantes melhores, ligantes de saída. Aí a gente vai olhar, qual ligante vai sair, o que está trans a cloro ou o ligante que está trans ao etileno? Aí você vai observar. Qual que é melhor translabilizador? O etileno. Se o etileno é melhor translabilizador, ele vai promover o que? A saída do ligante que está trans a ele, de modo que, ao realizar a reação de substituição de um cloreto com a amônia vai se coordenar na posição trans ao acetileno, como vocês estão vendo aqui. A amônia está coordenada trans ao acetileno e gera esse complexo aqui. Então, com base no tipo de complexo que você tem, gente, e no tipo de ligante que você tem e o seu potencial translabilizador, você pode resultar em diversas estereoquímicas interessantes, né, com base apenas na adição de ligantes, né, específicos. Bom, aí é que vem a grande pergunta que a gente precisa responder aqui. Como que a gente pode justificar o efeito trans dentro dos complexos, né?
Tanto quando eu falo influência trans e efeito trans, os efeitos, né, eletrônicos serão basicamente os mesmos. Bom, vamos lá então. A gente precisa, nesse momento, responder essa pergunta. O que contribui para um ligante, né, para que ele seja um bom translabilizador? Aí vem dois aspectos relevantes que a gente tem que considerar. São ligantes bons sigma doadores e ligantes bons pi receptores. Vai ser a junção desses dois aspectos que a gente vai misturar e formar uma série transdiretora. Bom, o primeiro aspecto que nós vamos ver aqui será o seguinte. Bom, ligantes bons sigma doadores tendem a ser bons ligantes transdiretores. Exemplos de ligantes bons sigma doadores. H-, que esse aqui, qual seria esse ligante aqui? O hidreto, o H3-, o cianeto. Esses ligantes aqui que estou representando aqui são bons sigma doadores. Bons sigma doadores significa aqueles ligantes bons doadores de elétrons por centro metálico para formar a ligação sigma. Então, imagina que você tem essa representação aqui, ó, como estou mostrando. O ligante trans, que é o que eu estou analisando, que eu estou observando, e o ligante de saída, que é o ligante X aqui. Vamos ver como que o ligante trans vai influenciar neste eixo de ligação aqui para promover a saída do ligante X de uma maneira mais efetiva. Como que a gente pode observar isso aí? Da seguinte maneira. Vamos lá. Se o ligante trans ele é bom formador de ligação sigma, significa o seguinte, que ele é bom doador sigma. Vou formar essa ligação aqui, que é a ligação sigma. Se essa ligação sigma formada entre ligante e metal é uma ligação forte, significa que vai ocorrer uma grande contribuição dos elétrons deste ligante para formar essa ligação com o centro metálico, de modo que a contribuição para a ligação sigma aqui vai ser muito alta. Ou seja, vai necessitar de uma grande contribuição de elétrons dessa direção aqui, ou desse orbital, do centro metálico. Bom, se envolve uma grande percentual desses orbitais aqui, ou desse elétron sigma do metal, isso, de certa forma, vai diminuir a contribuição da densidade eletrônica desses lóbulos aqui do centro metálico para ser envolvido nessa ligação química aqui, ó. Certo? Então, essa é uma das primeiras justificativas. Bom, então o ligante que tende a fazer uma forte ligação sigma, de certa forma, então, vai necessitar de uma alta contribuição dessa densidade eletrônica aqui do centro metálico para formar essa ligação sigma, de modo que vai deixar essa região aqui mais pobre em elétrons, com a menor quantidade de elétrons. Se ela tem a menor quantidade de elétrons, então a menor quantidade de elétrons serão envolvidas para formar essa ligação entre metal e ligante X. Então, isso facilita o enfraquecimento dessa ligação, ou seja, facilita o rompimento da mesma. Essa é a primeira justificativa em relação à contribuição sigma. Outra contribuição que a gente pode observar e que vocês vão ver em alguns livros é o efeito da polarização. Isso aqui normalmente é menos falado nos livros, né, ou é menos comentado. Talvez essa questão do envolvimento ou da contribuição em relação aos lóbulos orbitais seria mais clássica, né, de se comentar. Mas a gente também vai ver algumas questões em alguns livros, né, falando da polarização, que também é muito simples. Imagina lá, vamos supor que você tem o seu ligante trans, né, que eu chamei aqui de ligante L, o seu metal e o ligante X, que é o ligante de saída. Vamos lá. Então, você tem um ligante L que apresenta uma grande característica, um grande efeito, é um doador sigma muito bom. Significa que, se ele é um doador sigma muito bom, esse ligante contribui de uma densidade eletrônica ou de uma carga negativa muito alta em cima do centro metálico. De certa forma, então, essa carga negativa do ligante sigma doador, bom, ela vai polarizar o centro metálico e fazer com que essa região do centro metálico ela tenha polarização que é oposta a essa aqui, que é negativa, que seria positiva.
Por questão de polarização, se essa região do centro metálico está mais positiva, essa aqui vai estar mais negativa. Como o ligante de saída, o ligante ele é dotado de carga negativa, se o ligante é dotado de carga negativa, a aproximação desse ligante ao centro metálico, ela não é favorecida, uma vez que essa região vai estar negativamente carregada, com outra região negativamente carregada, o que vai facilitar o quê? A saída ou o distanciamento, né, desse ligante X, que é o ligante de saída. Então, isso aí seria uma outra justificativa. Essa aqui, então, estaria nossa sequência, né, em termos de força dos ligantes em relação, ou a sua sequência em relação ao caráter transdiretor, só considerando os aspectos sigma doadores. Outro aspecto que a gente tem que colocar no mesmo pacote, depois misturar e chegar numa sequência ou numa ordem geral, é o aspecto ou capacidade de você ter ligantes sigma receptores que também contribui para o caráter transdiretor extremamente efetivo. Vamos lá. Aqui nós colocamos alguns ligantes que são bons pi receptores, né, que são aqueles ligantes mais fortes dentro da série espectroquímica. Então, coloquei aqui o etileno, tem aqui o monóxido de carbono, o cianido, o nitro e por aí vai. Esses ligantes aqui são bons ligantes pi receptores, né, enquanto os que estão mais à direita aqui dessa sequência são aqueles ligantes que não têm a característica de atuar como pi receptores. Bom, mas vamos lá, vamos entender como que os ligantes pi receptores podem ser interessantes ou podem contribuir, né, para o caráter ou para aumentar o caráter transdiretor. Como que isso pode acontecer? Vamos lá. Imagina que você tem uma situação aqui, né, representada aqui com o metal, aqui os orbitais do metal, aqui o ligante trans, que é o ligante transdiretor, e aqui vai ser os ligantes de saída, aqui o X e o ligante de entrada Y. Olha só que situação interessante. Quando você tem um ligante trans, que é bom pi receptor, olha cá, o ligante trans representado aqui por L3, ele é um bom pi receptor. Significa que ele vai receber de uma maneira efetiva o quê? Densidade eletrônica do centro metálico. Se esse ligante ele recebe densidade eletrônica do centro metálico, por esses lóbulos aqui desse orbital que eu estou representando aqui, isso vai deixar esses lóbulos aqui carentes em elétron, ou deficientes em elétron. Então, o que vai ser carente em elétron? Se esses lóbulos aqui estão deficientes de elétron, isso vai favorecer a aproximação do ligante de entrada, favorecendo desta maneira a formação do intermediário pentacoordenado. Então, esse é o grande ponto. Quando você tem ligantes que são bons pi receptores, eles vão retirar a densidade eletrônica dos orbitais do metal. Isso, de certa forma, vai deixar esses lóbulos mais carentes ou mais deficientes em densidade eletrônica. E o fato deles ficarem mais deficientes em densidade eletrônica favorece a aproximação do ligante de entrada para formar o complexo intermediário. Então, formou o complexo intermediário. Dessa forma, você consegue facilitar com que ocorra a saída do ligante X. Então, por isso, esse ligante trans aqui consegue agilizar ou, de certa forma, favorecer esse processo. Ou seja, ele favorece a coordenação do ligante de entrada, né, e estabilizando, de certa forma, esse estado de transição, né, que é o estado que necessariamente tem que ser formado, né, quando você está envolvendo um mecanismo de reação de substituição do tipo associativo. E, de um modo geral, então, a gente pode englobar tanto as contribuições sigma doadores e receptoras, né? Lembrando, características de cada uma. Quando você tem ligantes, são sigma doadores, a característica dos mesmos vai ser enfraquecer a ligação entre metal e ligante de saída. Essa é a característica fundamental dessa contribuição. Enquanto, quando você está analisando as características dos ligantes pi receptores,
a característica marcante é que favorece o estado de transição a ser formado, que no caso seria o pentacoordenado. Então, são dois aspectos aí, que são extremamente relevantes e que vocês têm que levar em consideração. Com base, então, nessa contribuição aqui e nesta contribuição, nós conseguimos formar uma lista geral, né, contendo todos os ligantes e como eles estão ordenados aí em relação às suas habilidades transdiretoras, de modo que o ligante, dentre os listados aqui, o ligante CO, CN-, são os melhores transdiretores, e o pior transdiretor seria, por exemplo, aqui a água. A água é um ligante transdiretor muito fraco. Observe aqui também o hidróxido também é um transdiretor fraco, a amônia é um transdiretor fraco, e por aí vai. Então, vocês podem, de certa forma, né, fazer esse balanceamento, isso aqui. Como vocês podem ver aqui, prestem muita atenção. Essa sequência transdiretora é diferente da série espectroquímica. Não confunda isso aí. Uma coisa é a série espectroquímica, que mostra a força dos ligantes, né, com base nos seus caráteres, em termos das ligações que podem vir a ser formadas. Por exemplo, só ligantes sigma doadores, sigma doador pi receptor, sigma doador e pi doador, né, que são esses aspectos que têm que ser observados. Aqui, nós já observamos ou incluímos outros aspectos, né, e juntamos ou incluímos todos esses aqui, né, nessa série aqui, que é a transdiretora, né, que é ligeiramente diferente, né, da série espectroquímica. Então, isso aqui é a famosa série transdiretora, que vocês podem vir a utilizar bastante aí nos exercícios. Isso aí eu vou deixar aqui para vocês, esses exercícios aí, para vocês resolverem em casa, né? Por exemplo, se você tem na síntese desse complexo aqui, né? Você está adicionando você tem um complexo platina, CO, amônia, cloro e cloro. Vamos lá. Só observando esse exemplo aqui. Qual vai ser o ligante que vai ser substituído nesse caso aqui? CO, amônia, cloro. Como vocês observaram lá, os ligantes cloridos, eles são um ligante de saída melhor dentre esses que estão listados aqui. Portanto, o ligante clorido que vai ser substituído. Qual dos dois? Este ou este? Vai ser substituído aquele que está trans, aquele ligante que exerce o maior efeito trans. Qual que exerce o maior efeito trans? O CO ou a amônia? Como nós vimos anteriormente, o CO. Dessa forma, o complexo 1 aqui, que envolve a coordenação do CO, seria esse aqui, ó. ET, NH3, Cl, CO e CO. Esse aqui seria o complexo formado. Beleza? Então, a gente termina por aqui. O que eu queria chegar com vocês era até a parte aí de falar de efeito trans, né, que envolve os compostos, né, principalmente qual que é o efeito dos ligantes que está trans ou ligante saída, como que a gente pode analisar esse efeito aí, né, que é um efeito cinético, digamos assim. Existem outros livros que vocês podem ver também, ou informações um tanto quanto, né, interessantes sobre a questão ali dos efeitos, né, termodinâmicos, que eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Aqui só está um exemplozinho para vocês verem em casa aí e justificarem, né? Então, analisando essa reação aqui, que vai ocorrer a substituição do ligante cloreto, né, no caso, o ligante clorido, esse ligante aqui pelo metanol, para formar esse complexo aqui, com base nos valores listados aqui nessa tabela, eu vou pedir para vocês aí em casa justificar essa tendência observada. Então, como exercício para vocês em casa aí, justifique a tendência observada em termos da velocidade de reação dessa substituição aqui. Bom, a justificativa, né, a resposta para isso aí, nós já falamos, né, nos slides anteriores. Mas isso aí fica só para vocês elaborarem em casa uma resposta mais completa. Bom, só para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês, nesse último slide aqui, como que a gente pode aplicar o aspecto que nós vimos aqui,
da influência trans. Como eu falei para vocês, a influência trans, gente, é um aspecto termodinâmico. Nós iremos analisá-la normalmente no estado sólido, né? Ou seja, nos materiais no estado sólido, as estruturas ali no estado sólido. E normalmente nós utilizamos dados cristalográficos para visualizar a influência trans de uma maneira mais efetiva, né? Vamos lá, nós temos aqui uma situação onde nós estamos analisando a distância de ligação entre platina e cloreto, onde nós temos diversos complexos onde o ligante trans ao cloreto é diferente. De modo que nós podemos observar o seguinte, olha só, essa ligação aqui, platina-clorido, quando um clorido está trans a essa ligação, ela apresenta um comprimento de 2,30 angstroms. À medida que eu vou modificando o ligante, em vez desse ligante clorido, tem esse outro ligante aqui, com ligante organometálico, que é, no caso aqui, um carbono, ligado a uma tripla e um fenil. Nós temos esse outro ligante aqui, cujo comprimento de ligação observada é 2,41 angstroms, ou seja, maior. Então, está aumentando o comprimento de ligação. Aqui, quando você coloca um hidreto, né, o comprimento de ligação entre platina e cloro aumenta também um pouquinho, de 2,41 para 2,42. Enquanto quando você tem aqui uma modificação, em vez do ligante hidrido, né, que é o hidreto, né, o H-, né, que a gente chama de hidrido. Quando você tem mudando o hidrito para esse outro ligante aqui, que é esse derivado de silício aqui, contendo 2-fenil-metil, esse é um ligante que é o bom piaceptor, né? O comprimento de ligação platina-cloro aumenta mais ainda e passa a ser 2,45, né, um pouco maior. Então, nós estamos vendo que existe um aumento do comprimento de ligação entre platina e cloro, né? E o aumento desse comprimento de ligação se dá por quê? Devido ao aumento do caráter transdiretor deste ligante aqui que eu estou circulando para vocês. Né? Onde, no primeiro caso, você teria o clorido, que estaria nesse patamar aqui. No segundo caso, você teria o ligante que estaria nessa posição aqui. No terceiro caso, você teria essa situação aqui. E no quarto caso, é um ligante que estaria aí localizado nesse patamar aqui. Então, a gente consegue observar o seguinte: quanto maior a influência trans, maior é o comprimento de ligação que vai ter entre metal e o ligante que está trans a ele. Certo? Então, a gente finaliza por aqui, né? Essa questão, né, de mecanismos de reações de substituição. A gente deu uma visão geral apenas para vocês aí. Claro, tem muito conteúdo e nós poderíamos ter avançado um pouco mais. Nas disciplinas aí que vocês fizerem eletiva de catálise, se eu não me engano, vocês vão conseguir ampliar um pouco mais o conhecimento de vocês em cima de reações químicas e mecanismos de reações envolvendo compostos de coordenação. Certo? Mas o que nós temos, então, para esse curso é finalizar por aqui, né, o conteúdo que nós passamos para vocês aí. Então, muito obrigado e agradeço a contribuição de vocês.